Sofia chegou agora. Cássia Camargo na primeira não estava. Cássia. Tá, Cássia já está aqui. Camila e Feliciano também não. Então, gente, dando sequência à resolução de exercícios. Unicamp. Gente, preste atenção nesse exercício. Ele tem uma armadilha, ele é fácil, mas ele tem uma armadilha na resposta. Se você não prestar atenção numa coisa, você dá resposta errada. Gente, ó, depois tem a da Unesp, né, que já, teoricamente, né, fala das placas que estão circulando agora, não por obrigação por causa da pandemia, mas... Oi? Você vai mudar a chamada só da primeira aula ou você vai fazer agora também? Porque eu entrei agora. Não, eu só faço da primeira, confirmo aqui quem não estava na segunda. Beleza, obrigada. Você está com presença, não? Eu vou falar mal de você pra Soninha. Você vai ver. Fala lá, tia. Carolina Eu cheguei Passos. aproximadamente. Lucas Saran, chegou. Eu mesmo. Camille não tá, né? Feliciano, Felipe, Álvaro e Rafaela. São quem tá com falta hoje, hein? Gente, para acomodar a crescente quantidade de veículos, por isso que está mudando as placas. Estuda-se mudar placas. Isso daqui já era, não é mais assim. Atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos para 4 letras e 3 algarismos numéricos. Como está ilustrado abaixo. Daqui era de 2013. Você vê, o cara estava pensando em vez de mudar aqui como está agora, que depois você vai ver, e sim pôr mais uma letra e tirar um número. Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria... E aí a resposta, como o Enem gosta, inferior ao dobro, superior ao dobro, superior ao triplo, mais que o quádruplo. Então aqui eu deixei aqui as alternativas para você procurar depois e a pergunta. Gente, antes, letra, 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 algarismo, 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 algarismo. Como é que seria? Quantas possibilidades sem nenhum impedimento? 26 aqui. 26 aqui, são 26 letras, pode repetir. 26 aqui, pode repetir. Algarismos eu só tenho 10, 10, 10, 10. Correto? Então isso daqui, sem precisar fazer a conta, 26 ao cubo vezes 10.000. Correto? Bom, agora vamos lá. Como o cara quer uma letra a mais e um algarismo a menos, como ficaria? 26, 26, 26, 26, 10, 10, 10. Portanto, isso seria 26 à quarta vezes 1000. Gente, se eu quero saber esse número em relação a esse, quanto é maior, menor, a gente pensa assim em fazer uma divisão. Por isso que eu nem fiz essa conta e nem fiquei me preocupando. Eu vou pegar o maior aqui, ó. O maior, que é 26 a quarta
vezes 1000, dividir pelo menor, 26 ao cubo, vezes 10.000. E esse dividir por esse. Aí, ó, 3 zeros com 3 zeros, 26 ao cubo com 26 a quarta, sobra 1,26 lá em cima. Fica lá, ó, preste atenção agora, 26 dividido por 10, 2,6. Então esse número aqui seria este multiplicado por 2,6. Que resposta você daria para mim? Note que eu pus até a pergunta. AB, né? AB? Você acaba de errar o exercício. Eu não perguntei por quanto eu multiplico o número de placas. Eu perguntei o aumento. Gente, é porcentagem. Se custa X, eu multiplico por 1,3. Isso é um aumento de quanto em relação a X? 30%. X já custava. Você aumentou 0,3. Tanto é que se X eu multiplicar por 2, eu estou dobrando o preço. Mas o aumento é o quê? De 100%. Já custava X. Agora custa 2x. O aumento é de 100% de X. Você vai multiplicar por 2,6 o número anterior das placas. Isso quer dizer que se você tem X e multiplica por 2,6, o seu aumento é de 160%. O aumento é de 160%. 1,6. Portanto, inferior ao dobro. Para ser o dobro, você teria que multiplicar por 200%. É o aumento, não o fator multiplicador. Cuidado, muita gente boa errou. Porque é lógico, vai achar o 2,6 fatal. Aí é mais que o dobro, mas é um aumento. Já tinha uma quantidade. Quanto vai aumentar? 1,6, ou seja, 160%. Muita gente boa errou. Cuidado no Enem com essas perguntas. Este daqui também é fantástico. Vocês não têm paciência, vocês querem fazer um quadradinho e dar a resposta. Esses exercícios de colocar em ordem crescente, colocar em ordem alfabética, você tem que trabalhar passo a passo, senão você não faz. Gente, tem um monte de exercício desse tipo, hein? Listando-se em ordem crescente todos os números de 5 algarismos distintos, que beleza. Só vai permutar aqui, ele te deu 5. Formado com os elementos do conjunto 1, 2, 4, 6 e 7. O número 62.417 ocupa o 80º lugar. Qual o valor de M? Ele é o 74º, 75º, 79º, 81º ou 92º. Vamos começar? Como eu disse, tem que fazer passo a passo. Começando a ver que esse número começa com 6, 62.000. Todos que começar com 1 vão ser menores que ele e vão estar antes dele. Vai ser 11.000, 12.000, 14.000, 16.000, 17.000. Bem menor que 62.000.
Se começar com 1, começar com 2 ou começar com 4. Eu garanto que todos esses que começarem com esses 3 estão antes desse cidadão. Então você já pode começar a estudar um bloco. Se eu começar com 1, com 2 ou com 4, portanto, você tem 3 opções para preencher essa casa nessas circunstâncias. Eu lhe garanto que qualquer número que eu colocar aqui vai ser inferior a esse. Porque vai ser 12 mil e tanto, 20 e poucos mil e tanto, 40 mil e tanto, não chega nem próximo a 62. Se eu colocar o 6, eu já não posso garantir. Se depois do 6 vier o 7, já é maior que esse. Mas 1, 2 e 4 estou garantido. 3 opções. O resto, você pode variar o que for. O máximo que vai ser 40 mil e tanto. Então, usei um número aqui. Tinha 5 disponíveis. 4 aqui. 3, 2, 1. Já posso garantir que você tem 12 vezes 6. 72 números na frente dele. Todos que começaram com 1, todos que começaram com 2, todos que começaram com 4. Porque agora não tem 5 aqui no conjunto, tem que começar com 6. Já estudei todos que começaram com 1, 2 ou 4. Então eu vou pôr 6. Então já usei o 6, hein? Não tem mais ele como opção. E vou me garantir, né, que ele é 62 mil. Se eu pôr o 1 aqui, está antes do 62. Vai ser 61 mil e tanto. Não importa, aqui não vai ser maior que 62 mil. Então, ó, se aqui eu pus 6 e aqui eu pus 1, eu já usei esses dois. O que eu posso fazer é permutar esses 3 só. Você vai ter mais 6 números garantidos que estão antes dos 62 mil. Como eu disse, você tem que ir garimpando. Me livrei aqui de um bloco. Depois comecei a chegar no número, então venho aqui com o menor que me garante aqui a mudança. Agora não vai ter jeito. Vou ter que pôr 6 aqui, o 1 já foi estudado, vou ter que pôr o 2. E se eu pôr o 1 aqui? Também eu garanto aqui, ó, porque aqui é 4, né? Se eu pus o 1 aqui é menor, que aqui é 417, aqui vai ser 62.100 e pode ser o que for aqui, não vai ser 400. Porém, né, você já usou 6. Você já usou 2, você já usou 1. Sobraram poucas opções, 2 opções aqui, uma opção aqui, 2 números possíveis. Que seriam 62.147 e os 62.174. Só inverter as posições do que sobrou. Agora, estou chegando no número, ó. Já estudei aqui, ó. Agora, vamos quase chegar lá. 6, 2, 4. E, gente, eu só tenho 2 opções. Ser, olha bem, o 71, se eu enfiar aqui 71, que só, ó, já usei o 6, o 2 e o 4. Sobrou o 1 e o 7. O 71, que é maior que esse, infelizmente. Então esse não pode, não estaria antes dele. Ah, esse não pode? Não. Então quem que seria a última possibilidade? O próprio número.
Portanto, olha bem, quantos você tem antes dele? Você tem 80 números. Ele ocupa que posição? Ele é o próximo. 81º número. Ativa D de dado. Não é bonito isso? Vai ter uma porrada de exercício. Eu quero saber a posição, quero não sei o que, quero não sei o que lá. Gente, eu pulei um do Enem que eu vou fazer por último, tá? Os do Enem do ano passado estavam meio chatinho de entender. Das placas, essas sim, as placas hoje do Mercosul, assim chamadas, né? Vão ser 4 letras e 3 números, como havia antes, em 2013, 2014, comentado. Só que antes eram 4 letras e 3 números, obrigatoriamente. Agora não, as 4 letras podem estar 3 letras, uma letra aqui no meio, as 4 podem estar no fim, quer dizer, liberou geral, tanto é que não liberou para um país só. Essa quantidade de veículos seria aí para o Mercosul. Né? Só para o Brasil uma letrinha estava bom, pelo crescimento que vai ter esse ano. Então olha lá, depois tem outro quadro para a gente resolver. Está previsto que a partir de 1º de janeiro de 2017, isso já furou, passou para 2020, está ainda gatinhando, mas já está começando. Entrará em vigor um único sistema de emplacamento de veículo para todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas por 4 letras e 3 algarismos. Admita que um novo sistema possa ser usado todas as 26 letras do alfabeto, incluindo repetições, e os 10 algarismos também incluindo repetições. Admita ainda que no novo sistema, cada carro do Mercosul tem uma sequência diferente de letras e algarismos, em qualquer ordem. Veja alguns exemplos das placas. No novo sistema descrito, calcule o total de placas possíveis com o formato. Olha bem, agora ele quer um formato específico. Letra, letra, algarismo, 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 letra, letra. Não é assim que pode, depois ele pede numa segunda pergunta todas as possíveis, tá? Nessa ordem. E em seguida calcule o total geral de possibilidades de placas com 4 letras, incluindo repetição, e 3 algarismos, incluindo repetição, em qualquer ordem na placa, que é algo que está acontecendo. Agora pode ir em qualquer ordem. Deixe suas respostas finais em notação e produto ou de fatorial. Não é para fazer a conta. Aquela antiga já viu lá, 26 a quarta vezes 1000. Não é para fazer a conta. Então, ó, ele fez 2 perguntas. Ele quer letra a letra, 3 números, letra a letra. Nessas características, quantas placas? Isso é fácil. Bem fácil. Se você quer realmente esse tipo de placa, você põe aqui, ó, o quê? Vai escolher a primeira letra, 26. Vai escolher a segunda letra, 26. Depois, um algarismo, 10. Outro, 10. Outro, 10. Depois, 26. 26. Sua resposta está errada no gabarito que eu mandei. 26 a quarta. Fez 10 a terceira. Isso é, vamos dizer, o número de placas nessas condições. 2 letras no início, 2 letras no final, os 3 algarismos no meio. Seria aquela placa, teoricamente, que a gente acabou de fazer da Unicamp. E aumentar, teoricamente, como a gente falou, menos do que o dobro. Daria para um país, Brasil. Não daria para o Mercosul. Seria dobrar, teoricamente, quase dobrar, né? Quase. O número de veículos possíveis.
Ninguém dobra a economia de veículo assim de um ano para o outro. Porém, se é o Mercosul todo, agora, quantas placas eu posso fazer? Não necessariamente nesta ordem. Segunda pergunta. Como é a realidade? Você vai ver que vai aumentar bem em relação a isso daqui. Se isso daqui já aumentava quase 2 vezes as placas comuns hoje, certo? E agora, aumentou quantas vezes, além das 2, quase 2 vezes? Bom, sem sombra de dúvida, o início do exercício seria igual. 26, 26, 26, 26, 26, 10, 10, 10, 26, 26. Total que daria 26 a quarta, vezes 10 a terceira. Mas isso daí é a resposta de cima. É eu exigir 2 letras no início, 3 números no meio, 2 letras no final. O que eu posso fazer agora aqui é começar com 3 números, terminar com 4 letras. É por letra, algarismo, letra, algarismo, letra, algarismo, letra. Vai lá. O que você vai ter que fazer agora? Alguém me dá a dica? Além disso daqui, o que você pode fazer? Permutar 7 elementos. Só que com repetição de 4 letras e 3 números. É permutação, não precisa ser letra, letra, algarismo, 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 letra, letra. Você pode mudar, vai mudar a placa. No que eu ponho o algarismo para lá, a letra para cá, a placa é outra. Permutar as letras e os algarismos. Isso daria 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Com 4 fatorial aqui, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Isso corta com isso, 6 corta com 6, você vai ter aqui 35 maneiras de mudar as letras e os algarismos de lugar. Isso então aumenta em 35 vezes o número de uma placa específica, com 2 letras no início, 2 letras no final e os números no meio. Você vai usar as mesmas placas, só dançando letra e algarismo. Então, ó, para e pensa. Mercosul, não é o país Brasil. Se o Brasil já estava começando a chegar perto do número lá, com 3 letras e 4 números da frota, o que pôs uma letra a mais, dava para quase dobrar a frota. Além de quase dobrar a frota, você multiplica por 35, então você tem quase 70 vezes a frota nacional com essa mudança de placa. Por isso que pode ser para outro país. Interessante, lindo, maravilhoso. Unesp, uma segunda fase. Pulei um? Não. Esse daqui também é um barato, mas bobinho, facinho. Aconteceu um acidente. Lucas, olha lá, ó. Isso tem cara nossa de azarado. Ó. Aconteceu um acidente. A chuva molhou o papel onde Teodoro marcou o telefone de Aninha e apagou os 3 últimos algarismos.
restaram apenas os dígitos 5, 8, 3, 4, 7. Observador, Teodoro lembrou que o número do telefone da linda garota era um número par, não divisível por 5, que não havia algarismos repetidos. Nossa Senhora, guardou tudo isso, não guardou o número. Apaixonado, resolveu testar todas as combinações numéricas possíveis. Azarado, restava apenas uma possibilidade quando se esgotaram os créditos do seu telefone celular. Até então, Teodoro havia feito quantas ligações? Vai lá. O número é composto por 8. Ele guardou aqui, né? Não olhou. 5 números. Lucas, você está aí? Tô aqui. Eu mencionei você nem me deu uma risadinha, Lucas. 5. Mas eu tava escutando. Tá bom. 5 números estão aqui, ó, marcados. Lembrou que era um número par, não divisível por 5. Então não vai poder ser 0 nem 5. Mas espera lá, 5 já foi usado e não havia algarismos repetidos. E nem poderia ser 5, porque se é par, né? Não posso pôr 5 aqui. Poderia pôr 0. Mas se ele falou que teoricamente, né, não é divisível por 5, não pode terminar em 0. Tentou resolver aí, testar. Cuidado, hein? Você tem que começar pela casa de restrição. Aqui tem que ser par e não pode ser 0, porque não é divisível por 5. Quantas opções você teria aqui? Vai, me ajuda aí, gente. 2. Por que 2? 2 e 6. 4 e 8 não pode, porque estão aqui. 0 não pode. Só tenho 2 opções. O 2 ou o 6. Muito bem. Tomar cuidado que tem um monte de restrição. São números diferentes, eu não posso usar nem o 8 nem o 4 que já estão aqui. Certo? Não pode ser 0 porque não é divisível por 5. Os únicos pares que estão sobrando então é o 2 e o 6. Cuidado agora está livre, mas eu já usei, olha bem. 5, 6 números de 10. Quantas opções teria aqui? 4 e aqui 3. Total 24 possíveis números tinha para fazer a ligação. Só que não tem 24, ainda bem, que senão tinha gente que ia no 24. Cuidado com a pergunta, novamente. O que acontece aqui? Faltou uma, né? Restava apenas uma possibilidade quando se esgotaram os créditos. As possibilidades todas são 24. Ele não conseguiu completar as 24. Faltou uma quando acabou os créditos. 23. Sempre chamando a atenção leitura. Quando o exercício é muito fácil, leitura. Esse da Unesp é para abrir um do Enem, que é difícil interpretar às vezes. Aqui fica mais fácil. E tem um furo, não digo um furo na questão do Enem, mas algo que poderia ficar com a pulga atrás da orelha. Gente, olha bem, ó, preste atenção nesse da Unesp. Um professor, ao elaborar uma prova composta por 10 questões, de múltipla escolha com 5 alternativas cada e apenas uma correta, deseja que haja um equilíbrio no número de alternativas corretas a serem assinaladas com X na folha de respostas. Isto é, ele deseja que 2 questões sejam assinaladas com a alternativa A, 2 com a B e assim por diante. 2 a 2. Quem chutar só A acerta 2.
Quem chutar só B, só acertar 2. Vamos lá. Como mostra o modelo? Nessas condições, a quantidade de folha de respostas diferentes com a letra X disposta nas alternativas corretas será... Olha quantas maneiras ele tem para formular um gabarito com 10 questões, hein? Distribuindo 2 a 2. Para lá de 100 mil. Gente, aqui é um problema de combinação, já abrindo o jogo. Por quê? Se eu marcar com A 1 e 5 e marcar 5 e 1 com A, eu estou marcando as mesmas questões. Eu vou escolher 2 questões. Só que são 5 exercícios de combinação, porque eu tenho que escolher 2 para A, 2 para B, 2 para C, 2 para D e 2 para E. E aí, ó, entra a matéria do caderno 4, que te ajuda um pouco nesse tipo de exercício. Números binomiais. Sabe por quê? Olha lá. Vou ter que pôr 2 questões na alternativa A. De quantas maneiras eu posso escolher? São 10 questões. Eu vou fazer o quê? Uma combinação de 10 questões que eu tenho, eu vou escolher 2 na alternativa A. Combinação, porque se eu marcar 1 e 5 é a mesma coisa que 5 e 1. Não vai ter diferença. E demarquei aqui de 10, 2 questões. O que daria aqui, ó? Vou escolher a primeira, 10 maneiras possíveis para a letra A. Está livre. Você pode começar pela C, pela D, pode. Depois, vou escolher a segunda com a letra A, 9. Como é combinação, divido por 2. Fatorial. No caso, 2. Fica aqui 5 vezes 9. 45 maneiras para demarcar a alternativa A. Só que agora eu vou para B. Na B eu já não tenho mais 10 questões, porque 2 eu já marquei com a alternativa A. Então, a segunda não vai ter a mesma quantidade, vai ter só 8 para escolher, marcar com B. Depois 7, divido por 2, simplifico. 4 vezes 7, 28. Seria aqui combinação de 8, porque 2 já foram utilizadas, 2 a 2. Aqui combinação de 6, 2 a 2, já foram 4 utilizadas. 6 vezes 5 dividido por 2, fatorial. 15. Aqui 4, 2 a 2. 4 vezes 3 dividido por 2, fatorial. 6. E aqui, a última sempre vai ficar 2, 2 a 2, uma única maneira. Não tem mais. Do que eu for preenchendo, eu já usei 8, sobrou 2. Então é a letra que eu deixei para o final. Sua resposta é essa. Só fazer a conta. 45 vezes 28 vezes 15 vezes 6. Se não errei aqui no bater, acho que errei no bater aqui. 45 vezes 28 vezes 15 vezes 6. Não, 7.560. É 113.400. Eu que bati errado tudo? 45 vezes 28. Ah, tinha coisa na calculadora aqui. 45 vezes 28 vezes 15 vezes 6. Tá, totalmente errado.
113.400. Aí sim. Alternativa B de bola. Você pode não acreditar, gente. Enem do ano passado, essa questão é exatamente a questão que você acabou de fazer. Só não é prova. E ele nem mandou você fazer as combinações, ó. Já poderia até perguntar aqui, ó. Shigueira, arranjo ou combinação? Combinação, não tem como ser arranjo pelas alternativas. Detalhe aqui, ó. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta e mais 12 vagões, de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. O problema às vezes é numerados de 1 a 12, mas como se fosse uma prova de 1 a 10. Dos 12 vagões, 4 serão pintados na cor vermelha. Como se fosse 4 alternativa A. 3 na cor azul. 3 na cor verde e 2 na cor amarela. Como se fosse escolher lá quantas alternativas eu quero na A, na B, na C e na D. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva de 12 vagões ordenados crescentemente. Aí toda a prova é ordenada de 1 a 10, de 1 a 12, segundo as numerações conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... A falha aqui é o seguinte, você vai ter que seguir a ordem que ele escreveu aqui. Eu lhe garanto o seguinte, se você não seguir ao contrário, por amarelo, fazer as combinações de amarelo primeiro, verde depois, azul e depois por último a vermelha, no final das contas chega-se ao mesmo resultado, apesar de não ter a mesma resposta. Se você sair das 4 vermelho, 3 azul, 3 verde e 2 amarela nessa sequência, você talvez não ache a alternativa aqui. Se começar ao contrário, tem que ser 4, 3, 3 e 2, para você achar a alternativa do teste. Esse é o furo, porque aqui na realidade, você vai pintar 4 de vermelho. Pintei o 1, o 3, o 5 e o 7. Perceba por que é combinação. Se eu pintar o 7, 5, 3, 1, estou pintando a mesma coisa de vermelho. É como se eu escolhesse a alternativa A, 4 questões. Escolhi 4. Não importa, 7, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 7, a ordem é a mesma. Então seria combinação de 12 tomados 4 a 4. Pintei os vermelhos. Se tinha 12, eu pintei 4, sobrou 8. Agora eu vou combinar os 8 que sobraram 3 a 3 para pintar na segunda cor. Já pintei, olha bem, 7 vagões. Sobraram 5 que eu vou pintar 3. E o último, 2, 2 a 2. Alternativa aí. Como eu disse, a questão é idêntica à da prova. Certo? E, gente, semana que vem eu termino essa lista e começo o caderno 4 de vocês. Certo? Pegue o caderno lá na escola. Provavelmente já está liberado. Assim o João falou para mim. Ok?